Olá, gente. Na aula de hoje a gente vai continuar resolvendo vários problemas de inferência estatística com problemas de teoria de decisão, e isso é a formalização que a gente faz em geral para a inferência como um problema de teoria da decisão, e daí a gente consegue achar qual é a decisão ótima e, portanto, achar a solução para esses problemas. Então, nas aulas passadas a gente viu como obter um estimador baseado em teoria da decisão, a gente viu como achar estimadores intervalares, né, estimadores por região. E a gente vai começar revendo esses resultados para depois entrar na teoria de testes de hipótese, que em inferência bayesiana a gente também vai ver sob a perspectiva de um problema de decisão. Então a gente viu como que a gente enquadra a estimação pontual como um problema de decisão. A gente viu que as alternativas são simplesmente os valores do espaço paramétrico. Então, para cada dado observado, a gente tem que escolher um valor do espaço paramétrico como sendo o nosso estimador pontual. E a gente viu que, em geral, a gente pode usar a utilidade como sendo uma ponderação aí da distância da nossa decisão até o θ. E tem várias decisões que a gente considerou, por exemplo, a distância quadrática e a distância em valor absoluto, e daí a gente viu alguns resultados em relação a essas distâncias, qual vai ser o estimador ótimo. A gente viu, em particular, que no caso em que o θ é um valor real, e se a gente usa menos a distância quadrática como sendo a nossa utilidade, então o estimador ótimo é a média da posteriori. Isso generaliza se o θ é um vetor e a gente usar uma forma quadrática aí, né? Então a menos θ transposto m a menos θ, que é uma espécie de uma generalização do quadrado para vetores. Daí o nosso estimador pontual também vai ser a média da posteriori, quando o θ é um vetor. E por último, a gente viu que se a gente usa o θ como sendo um número real e a gente usa o valor absoluto, né? Então a gente usa menos o módulo de a menos θ como sendo a nossa utilidade, daí o nosso estimador ótimo é mediana da posteriori. E daí a gente completou alguns resultados aí sobre a teoria da estimação pontual dentro de inferência bayesiana usando teoria da decisão. E depois a gente passou de estimadores pontuais para estimadores intervalares. Nesse caso, a nossa alternativa, né, são intervalos, então são pares AB, onde A é menor ou igual a B, e a nossa decisão é justamente o intervalo que vai de A até B. E a nossa decisão, portanto, é simplesmente uma função de decisão que para cada amostra observada nos dá um intervalo de pontos do espaço paramétrico. E como que a gente vai construir a nossa utilidade? Tem geralmente dois pontos a considerar quando a gente está construindo a nossa utilidade. Um deles é que a gente gostaria que o intervalo fosse pequeno, né? O intervalo de credibilidade está nos dando quais são os pontos plausíveis. A gente gostaria de um pequeno número de candidatos plausíveis para constituírem esse intervalo. Além do intervalo ser pequeno, a gente também gostaria que o θ estivesse dentro do intervalo, ou o θ estivesse próximo do intervalo em algum sentido. E existe um balanço aí entre esses dois valores que vai nos dar justamente qual é o intervalo ótimo. E a gente viu alguns resultados. Então, um deles é essa utilidade, que ela é indicadora que o θ está no intervalo, menos k vezes o tamanho do intervalo, que é b menos a. E a gente viu que se a gente escolhe essa utilidade aqui, então os valores de a e b, eles são, quando o θ é univariado, né? Eles são uma curva de nível aí, então são os valores de a e b, em que f de a posteriori é igual a k. E se a posteriori é unimodal, só vai ter em geral dois valores em que a posteriori assume esse valor k. Então vai ser claro que os pontos críticos são os pontos ótimos. E se a posteriori tem vários pontos em que ela assume o valor k, né? Por exemplo, se ela for multimodal, daí a gente tem que testar, dentre esses valores críticos, qual é aquele que maximiza a utilidade esperada. A gente viu uma outra maneira de ver a utilidade, que também aparece menos K2 vezes B menos A, então aparece menos o tamanho do intervalo, e daí menos K1, e aqui a gente está vendo a distância de θ até o intervalo. Então, se o θ cair à esquerda do intervalo, é a distância até o ponto da esquerda, que é o A, e se o θ cair à direita do intervalo, é a distância dele até o ponto da direita, que é o B. E se o θ cai dentro do intervalo, daí a gente vai colocar o valor zero aqui. A distância entre o θ e o intervalo quando ele está dentro do intervalo é zero. E daí a gente viu que se a gente usar essa utilidade aqui, que ela leva em conta
Antes, no outro caso, a gente só assumiu o valor 0 ou 1, né? 0 se o θ está fora do intervalo e 1 se ele está dentro. Aqui é um pouco mais complexo, né? Se o θ está longe do intervalo, muito longe, isso vai ser considerado pior do que se o θ está só um pouquinho longe do intervalo. E daí, nesse caso, a gente escolhe o A e B como sendo o K2 sobre K1 ésimo quantil e o K1 menos K2 sobre K1 ésimo percentil da posteriori. Então, esse nos dá um intervalo já bem conhecido e bem comparável com outros intervalos que a gente já usou na disciplina de inferência, que é quando a gente usa dois quantis da nossa distribuição, né? Então, se, por exemplo, K2 sobre K1 fosse, por exemplo, 0.05, daí o que a gente teria aqui é que A e B seria o 0.05 percentil e o 0.95 percentil da posteriori. E daí, por último, a gente viu essa função de utilidade, que também aparece menos K1B menos A, então também aparece o tamanho do intervalo, tendo um peso negativo aqui, e daí menos K2B menos A vezes θ menos A mais B sobre 2 ao quadrado. Então, aqui a gente tem, com esse θ menos A mais B sobre 2 ao quadrado, a gente gostaria que o θ estivesse próximo do ponto central do nosso intervalo. E daí a gente vê que a nossa intervalo AB, né, ele vai simplesmente ser a média da posteriori, mais ou menos uma constante vezes o desvio padrão da posteriori. Então isso nos dá um intervalo também clássico que a gente usa, que é a média mais ou menos tantos desvios padrões, que é muito compatível com algumas distribuições que a gente viu antes, né? Então, dependendo de qual é a nossa utilidade, sempre lembrando que a utilidade é uma questão subjetiva, dependendo de qual é aquele que mais corresponde aos nossos objetivos, a gente obtém um intervalo de credibilidade ótimo diferente. E qual usar na prática depende realmente de qual é o objetivo que a gente está tentando alcançar. Tá bom, então com isso a gente encerrou a nossa revisão de estimadores pontuais, estimadores intervalares, e agora a gente vai começar a discutir sobre a teoria de testes de hipótese e inferência bayesiana sobre a luz de problemas de decisão.